Olá pessoal, tudo bem? Antes do sermão de hoje, eu quero fazer um convite especial para você. No dia 22 de fevereiro será o dia D em todas as nossas igrejas adventistas. E nós estamos motivando todos os amigos a convidarem alguém para estudar a Bíblia. Aí você pergunta, mas como que eu posso estudar? Aonde? Quando? Pois eu tenho um convite especial a te fazer. A partir da terça-feira, dia 25 de fevereiro, 8 da noite, no meu canal no YouTube, nós vamos começar uma grande classe bíblica online. E você vai poder se inscrever e convidar seus amigos também a se inscreverem. Aqui na tela já tem um QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai se inscrever e também inscrever os seus amigos para esse momento especial de aprendizado. Ou então, clique no link na descrição desse vídeo para você então fazer a sua inscrição para esta classe. Serão terças-feiras especiais onde vamos estudar juntos a Bíblia, no novo estudo bíblico que vai se chamar Encontro com a Vida. Espero você todas as terças, 8 da noite, a partir do dia 25 de fevereiro. Até lá! Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao projeto 10 Dias de Oração. Esse projeto visa nos aproximar de Deus e buscarmos mais o Espírito Santo. É o desejo de Deus que nós façamos isso todos os dias e assim seremos habilitados para nos envolvermos na pregação do Evangelho. A temática desse ano está focada em saúde física, mental e espiritual. Por isso, o tema Vida Plena, princípios divinos para uma saúde integral. Este é um momento especial onde todos nós nos unimos em oração, reconhecendo a importância da saúde integral na nossa caminhada. A cada dia somos chamados a buscar a plenitude em todas as áreas da vida. O nosso desejo é fortalecer nossa comunhão com Deus, sabendo que o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é a chave para uma vida cristã saudável e ativa. Chegamos agora ao nosso 7º tema. Você que está aí com a sua revista em casa, tem acompanhado, né? Pode participar no pequeno grupo, na sua família, em todos os locais. Hoje vamos aprender sobre saúde social. Olha que interessante, que tema propício para os dias que a gente está vivendo. Saúde social é o nosso 7º tema. Eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia e nós vamos já refletir num texto da Palavra de Deus. Mas antes de lermos o texto bíblico de hoje, eu queria convidar você para que nós orássemos. Vamos orar pedindo a direção de Deus para a nossa vida. Fecha teus olhos, ora comigo. Pai Celeste, a Tua Palavra se encontra aberta em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez. Por isso queremos convidar ao Deus Espírito Santo para estar conosco e nos fazer entender as verdades que o Senhor deseja que nós aprendamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. O texto de hoje aparece aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. E eu queria convidar você a lermos essa história. João capítulo 6, versos 1 até o verso 15. O texto diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia da cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão serão suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam
com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois de que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é um profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Certa vez, um jovem adolescente saiu de casa para escutar a mensagem de um pregador itinerante muito famoso que passava na região. Como a reunião acontecia fora da cidade, provavelmente durante o dia, sua carinhosa mãe providenciou uma cesta contendo alimentos, o que com certeza seria muito útil. Mas pensando na carga que teria que levar e na distância que iria percorrer, o rapaz deve ter feito menção de deixar a cesta, ou pelo menos parte do conteúdo. Mas a mãe insistiu que ele levasse todo o mantimento. E ao fim da primeira hora de caminhada, a fome começava a aparecer e o rapaz já estava agradecido à mãe pelo cuidado. Porém, para não estragar o apetite, resolveu deixar o conteúdo da cesta intacto, reservando para o momento em que a fome estivesse mais intensa. Nessa hora, quero retirar-me da multidão para um ponto isolado, pensou o garoto, e então desfrutar sozinho do lanche. Vez ou outra, ele olhava para dentro da cesta e quanto mais caminhava, mais a fome apertava, mais parecia que o lanche era menor ou que não daria conta. E aquilo que achava que seria mais do que suficiente quando saíra de casa, agora aparecia como nada diante da fome que aumentava em virtude do desgaste físico. Por fim, juntamente com a multidão que encontrou pelo caminho, chegou onde estava o pregador, um lugar lindo na encosta de uma montanha com vistas para o mar da Galileia. O pregador e seus auxiliares já estavam assentados à frente, enquanto mais e mais gente chegava. Bom, essa é a história que eu acabei de ler. O que nós podemos extrair dessa história? Primeiro, vamos falar sobre preocupações, pedidos a Deus e preocupações com as necessidades de todos nós. Eu li nos versículos 5 e 7 que Jesus, quando ele ergue os olhos e vê a multidão que vinha, ele então diz para Filipe comprar pães para dar a ele de comer. Onde compraremos pães? Disse Filipe. Não bastariam 200 denários. Bom, os pedidos de Deus nos conduzem a duas verdades importantes. Onde compraremos pães? E para dar de comer. Esse texto, ele revela duas verdades importantes. Vivemos para servir as necessidades do mundo, para lhes dar de comer. Em primeiro lugar, o Senhor quis ensinar a seus servos a pensarem, a se preocuparem com as necessidades dos outros. Em Mateus 14,16, está registrada a mesma história, e Jesus diz aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Ele desejava que nos afastássemos de nossas necessidades e olhássemos as que estavam das pessoas ao nosso redor. Jesus desejava que cuidássemos, ou que os discípulos aprendessem a cuidar das ovelhas do seu rebanho. Esse deve ser também o propósito da nossa existência. A maneira em que se pode alcançar a verdadeira felicidade é buscando o bem alheio. Quanto mais eu destituo do egoísmo para auxiliar a outro, mais feliz eu serei, porque aí eu estou cumprindo o propósito de Deus. Quando a gente olha apenas para as nossas necessidades e não percebe as necessidades das pessoas ao nosso redor, nós nos tornamos pessoas egoístas, egocêntricas.
E você sabe que isso é natural em nós. As crianças brigam pelos brinquedos, querem tudo para si. A menos que um poder divino atue em nosso coração, cresceremos assim, egoístas, egocêntricos, nos sentindo o centro de tudo. O Senhor deseja que nós o conheçamos para que entendamos como alimentar os famintos, principalmente com alimento espiritual, também com alimento material. Essa atitude é fundamental para desenvolvermos semelhança de caráter ao de Cristo. É o próprio Senhor que coopera conosco quando atendemos os necessitados. Sempre somos chamados, convidados por Deus para exercer abnegação, sacrifício, esforço quando fazemos a sua obra. E nós podemos ter a certeza de que Ele vai estar conosco. Jesus não apenas mandou que os discípulos se preocupassem com os outros, Ele estava envolvido. O verbo que Felipe usou, onde compraremos, é um texto muito revelador. É o resultado de atendermos aos pedidos. Nós mesmos somos beneficiados quando fazemos isso. O Senhor permite que homens e mulheres sobrevenham sofrimentos a Ele, calamidades, para tirar do nosso egoísmo, para nos despertar aos atributos de caráter, a compaixão, a ternura, o amor. Assim ficamos mais semelhantes a Cristo. Quando nós nos preocupamos com o próximo, em cada ato de abnegação, para o bem de outros, o nosso espírito vai se fortalecer, levando cada vez mais as pessoas perto do Redentor, nós mesmos estaremos perto dele. Sendo ricos, ou melhor, Jesus sendo rico se fez pobre por nosso amor. Assim devemos nós também procedermos. Deus, Ele nos dá para que possamos nos tornar como Ele, generosos, nobres, caridosos, quando damos também aos outros. Volte um pouquinho comigo à história, a resposta de Felipe. Tanto para Felipe quanto para nós hoje, uma grande necessidade sempre representa uma impossibilidade. Felipe estava pensando que Jesus não estava consciente da grandeza do problema, então procurou-lhe informar: Senhor, nem 200 denários bastaria para comprar pão para essa multidão. 1 denário era o salário de um dia de trabalho, portanto, 200 denários somavam quase 8 meses de trabalho. Isso chegaria facilmente a um valor extraordinário. Felipe conhecia muito bem a vida financeira do grupo e por isso achava a situação sem saída. Ainda hoje experimentamos essa luta entre visão da realidade e visão da fé. Mas Deus quer nos ensinar hoje algo muito precioso através dessa história, assim como ensinou para aqueles discípulos que estavam ali e testemunharam um milagre. Quando nós nos dispomos a auxiliar aos que têm necessidade, Deus sempre abrirá uma porta. Deus sempre vai nos ajudar. Interessante que apareceu André e disse assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Bom, Jesus havia dito isso para Felipe para experimentá-lo, porque Jesus sabia o que estava para fazer. Dessa história podemos entender o fato de que os pedidos de Deus geralmente têm 2 objetivos principais. Primeiro, é revelar a nossa impotência diante dos grandes desafios. Em muitos casos, os servos de Deus podem desanimar quando olham para suas próprias condições de atender ao chamado de Deus. E isso está de acordo com os planos de Satanás. Mas o Senhor deseja que o nosso desamparo e a nossa necessidade nos levem a buscar Cristo de forma mais intensa. E se apesar de nossas limitações, colocarmos com sacrifício diante de Deus aquilo que nós temos à disposição do Senhor, Ele vai operar em nós e através de nós. As menores quantias, quando dadas alegremente pelos que estão em condições limitadas,
são plenamente aceitáveis a Deus e até de maior valor à sua vista do que ofertas de pessoas ricas que podem dar de seus milhares sem, contudo, exercer abnegação. E um segundo objetivo que Deus nos dá é revelar e aperfeiçoar o caráter de Cristo. Jesus pediu que os discípulos alimentassem como prova de seu caráter. Os convites de Deus para participarmos de sua obra, de ajudar os outros, podem estar sendo uma prova para o desenvolvimento do nosso caráter. Rejeitar um chamado de Deus sempre coloca em risco a nossa salvação. A maneira do homem ser como Deus, Deus planejou um sistema de beneficência a fim de que o homem pudesse se tornar como o Criador, de índole benevolente e abnegada, ser fielmente cooperante com Cristo. E se nós cooperarmos com Ele aqui, certamente vamos cooperar também da recompensa eterna. Alguém disse que a indiferença corrói a espiritualidade. Por isso, aqueles que manifestam indiferença com os sofredores serão acusados de indiferença para com Jesus, na pessoa dos santos que sofrem. Nada solapa mais depressa a espiritualidade de alguém do que encerrar a pessoa no egoísmo, no cuidado de si mesmo. Não atender produz perda eterna. Os que vivem para satisfazer o apetite e desejos egoístas perderão o favor de Deus, perderão a recompensa celeste, testificando assim ao mundo que não tem fé genuína, que não aprenderam a se comunicar com Deus e nem comunicar sua verdade. Quantas lições podemos aprender hoje? O grande objetivo de Cristo nessa multiplicação dos pães foi ensinar aos discípulos a pensar primeiro nos outros e a saber que todas as necessidades das pessoas podem ser atendidas se nós estivermos conectados com a fonte verdadeira que é Jesus. Sabe, amigo, tem sido um alvo de Satanás levar os homens a pôr o eu em primeiro lugar. Os homens estão desenvolvendo o egoísmo. O mundo está cheio de lutas e misérias por causa disso. O egoísmo destrói relacionamentos. O egoísmo é a essência da depravação. Nações, famílias, indivíduos estão cheios do desejo de fazer do eu o centro. Mas o egoísmo destrói a nossa semelhança com Cristo, porque enche o nosso coração do próprio eu. A verdadeira felicidade só é encontrada quando nós buscamos o bem dos outros. A maneira em que você pode alcançar essa felicidade é buscar o bem alheio. E quanto mais destituído do egoísmo for o nosso espírito, tanto mais felizes seremos, porque estaremos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. O fôlego divino é soprado através de nós e nos enche de plena alegria quando fazemos bem ao próximo. Por isso, Deus, em sua grande misericórdia, nos permite em determinados momentos que os nossos recursos auxiliem a outros, para que possamos desfrutar do privilégio de participar da sua obra e refletir também seu caráter. Nosso Deus sabe tudo o que nós podemos fazer, sabe de nossas limitações e em sua grandeza, Deus nunca é pego de surpresa pelas aparentes impossibilidades da obra que nos chama a fazer. Em lugar disso, Deus se serve dos desafios e aparentes impossibilidades inerentes aos chamados e convites que nos faz para nos levar a uma percepção do infinito poder, para termos confiança no poder que Ele tem e não no nosso. Não se esqueça do que diz a palavra. O ouro e a prata pertencem ao Senhor. Ele pode fazer chover do céu as águas. Ele pode dar para nós tudo o que precisamos. E Ele escolheu nós como mordomos seus. Ele nos confiou os recursos para que nós pudéssemos abençoar e beneficiar outras pessoas.
Ele, que é o princípio e o fim, que conhece o caminho do início ao fim, sabe tudo o que você vai fazer. E quando nos vêm provações e portas são fechadas, Deus vê 1000 possibilidades e é nosso privilégio seguir suas indicações e descansar em sua sabedoria. Se os convites ou pedidos de Deus podem nos levar para mais perto dele, então isso aperfeiçoará o nosso caráter. Por isso devemos responder de forma positiva. Quantas vezes tentamos solucionar, encontrar solução para os problemas e falhamos? Quantas vezes as portas se fecham? Mas quando uma porta se fecha, Deus tem 20, 30 abertas, se nós queremos seguir suas orientações. Porque Ele vê o futuro, Ele sabe do amanhã, Ele sabe o que é melhor para você. Interessante que no texto que eu li, no versículo 8, disse que um dos discípulos, chamado André, informou a Jesus: está aí um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Se coloque no lugar do rapaz agora, do dono dos pães e dos peixes. Sua fome nesse momento certamente estava no auge. Havia feito uma longa caminhada, passado muito tempo ouvindo o sermão de Jesus. Quando vez ou outra a fome fazia sinais, dava sinais, seu pensamento se voltava para o lanche. Mas agora ele estava pensando que iria desfrutar sozinho de que sua mãe havia preparado. Talvez imaginando que 100% daquela cesta ainda não seria suficiente. Será que não ficaria com fome no caminho de volta? Com certeza, pelo menos em alguns momentos, o rapaz pensou em suas próprias necessidades, em contraste com a necessidade de Deus ou do povo. Bem, uma luta estava sendo travada no íntimo desse jovem, entre a segurança material e a segurança espiritual. Veja o que Deus tem a dizer sobre essa luta. Ellen G. White assim escreveu: é o egoísmo o mais forte e mais generalizado dos impulsos humanos. A luta da alma entre a simpatia pelos outros e a cobiça é uma luta desigual, pois ao passo que o egoísmo e a compaixão mais forte, o amor e a beneficência são frequentemente os mais fracos. E, em regra, o mal ganha a vitória. Seguir os impulsos é perigoso. Portanto, em nosso trabalho e nas nossas dádivas à causa de Deus, não é seguro ser dominado pelos sentimentos ou pelo impulso. Se somos controlados pelo impulso ou mera simpatia humana, então, nos poucos casos em que nossos esforços em prol dos outros são pagos com a ingratidão, ou que em nossas dádivas são mal usadas ou dissipadas, bastará para congelar as fontes da beneficência. Ela continua que nós devemos agir por princípios fixos. Devem os cristãos agir guiados por princípios fixos, seguindo o exemplo de abnegação e de sacrifício próprio do Salvador. Cristo deu sua vida como um sacrifício por nós e nos pede que demos nossa vida em sacrifício por outros. Cristo não permitirá que nenhuma pessoa egoísta entre nas cortes celestes. Nenhum egoísta lá vai entrar. Nenhum cobiçoso poderá passar pelos portais de pérola, pois toda cobiça é idolatria. Não deveria ser fato lamentado o haver cada vez mais pedidos para Deus? Deus, em sua providência, está chamando o seu povo para fora de sua limitada esfera de ação, a fim de que se dediquem a maiores empreendimentos. Nesses textos que acabei de ler, nós percebemos como Deus se preocupa com as pessoas e deseja nos usar para multiplicar e abençoar outros. Muitos do povo de Deus estão em perigo de serem enredados pela cobiça. Deveríamos nós compreender então a misericórdia divina e nos unir para multiplicar meios em auxiliar o próximo. Temos de entender
e praticar a beneficência. Do contrário, nosso caráter não imitará o caráter de Cristo. Temos que fazer entrega, porque toda entrega fala de sacrifício. Mas quando resolvemos não correr riscos, quando não fazemos sacrifícios, escolhemos não conhecer o poder de Deus. Escolhemos não ajudar os outros. Escolhemos não crescer na fé e na graça. Por isso, qual deveria ser a prioridade da sua vida? No texto inicial que eu li hoje, em Mateus 6,33, foi dito que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando fazemos isso, todas as coisas nos são acrescentadas. Esse é o desafio para todos nós hoje. Para qual entrega Deus está lhe convidando hoje? Namoro mundano? Amizade inapropriada? Comida ou bebida imprópria? Trabalho no sábado? Uma mágoa, uma revolta? Uma falta de perdão? A necessidade de dar estudos bíblicos? De uma vida mais dedicada ao próximo? Ser fiel nos dízimos, nas ofertas? Se o Espírito de Deus está chamando você hoje para fazer algumas dessas entregas, abra seu coração agora e faça isso. Não permita que o egoísmo domine você e a sua forma de agir. Se você deseja hoje fazer essa entrega, a entrega da sua vida a Deus para benefício do próximo, eu queria orar com você agora. Pai Celeste, nos ajuda hoje, Senhor, a reconhecer a nossa impossibilidade, a nossa necessidade. Nos ajuda hoje a nos colocarmos à disposição do Senhor, para que o Senhor nos use e faça em nossa vida os milagres que deseja para abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. Dai-nos a Tua bênção para esse dia e nos prepara a cada instante para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.